Já imaginou começar o dia com um cafezinho e sair numa conversa profunda com Deus? Esse quiz. É essa a proposta do livro Café com Deus Pai, um devocional que a gente vai explorar nesse nosso mergulho profundo. Mergulho. Ele nos convida a refletir sobre a vida, fé e propósito, mas de um jeito que vai muito além da superfície. É verdade. O livro não se contenta em só oferecer reflexões bonitinhas. Verdade. Ele nos desafia a realmente buscar a vontade de Deus em cada cantinho da nossa vida, a descobrir qual é a nossa missão, nosso papel nesse grande plano. E sabe o que me chamou a atenção logo de cara? O livro fala sobre como até as menores ações, tipo estender a mão para ajudar alguém ou tirar uma pedra do caminho, podem ser o ponto de partida para milagres incríveis. Hum, É como se a gente estivesse abrindo espaço para Deus agir. o que é fascinante aqui é a ideia de que a gente participa ativamente dos planos de Deus. Não é uma relação passiva, sabe? Ele nos capacita, nos dá as ferramentas, mas espera que a gente use a nossa fé, que a gente dê o primeiro passo. E aí, juntos, coisas extraordinárias acontecem. Lembra da história de Davi e Golias? O livro usa essa história para falar sobre os gigantes que a gente enfrenta na vida. E olha, pode ser qualquer coisa. Uma doença, problemas na família, aquele medo que te paralisa, a sensação de rejeição. Exatamente. Mas a mensagem central aqui é que, assim como Davi, a gente não precisa ter a força física do gigante. O que importa é a fé, a confiança inabalável em Deus. Davi não venceu Golias com músculos, mas com a certeza de que Deus estava com ele. E essa certeza, essa fé inabalável, é o que o livro nos convida a cultivar. E como a gente cultiva essa fé? Me diz porque às vezes eu me sinto meio perdida, sabe? Será que eu estou ouvindo a Deus ou é só a minha cabeça falando? Essa é uma dúvida muito comum. E o livro nos ajuda a entender que ouvir a Deus é como ter uma conversa íntima com um amigo muito próximo. Ele nos fala de várias maneiras. Através da Bíblia, de outras pessoas da natureza, até mesmo através dos nossos sonhos e intuições. E tem um trecho que fala sobre a importância de estarmos na estação certa, para receber as bênçãos de Deus, lembra? Essa metáfora da fruta que precisa amadurecer no tempo certo me fez pensar muito. É como se a gente estivesse tentando colher uma fruta antes da hora, né? Exatamente. É como se a gente estivesse tentando forçar algo que ainda não está pronto. E aí, em vez de bênção, a gente colhe frustração. O livro nos convida a ter paciência, a confiar que Deus tem um tempo perfeito para tudo e que a espera faz parte do processo. Mas esperar pode ser tão difícil. Às vezes a gente fica ansiosa, querendo que as coisas aconteçam logo. Como a gente lida com essa tensão entre a vontade de Deus e a nossa própria vontade? É um desafio e tanto. Mas o livro nos lembra que o tempo de espera não é tempo perdido, mas sim um tempo de aprendizado, de crescimento, de preparação para o que Deus tem reservado para a gente. E falando em desafios, o livro também aborda a questão de transformar a dor em testemunho. O autor fala sobre a experiência de ter perdido o pai na criança e como essa dor o marcou profundamente. Mas em vez de se deixar consumir pela tristeza, ele encontrou em Deus a força para superar as dificuldades e usar sua história para inspirar outras pessoas. O que me tocou nesse trecho foi a ideia de que a gente não precisa se definir pelas nossas dores, pelas nossas feridas. Deus pode usar tudo isso para nos fortalecer e para nos dar um propósito ainda maior. É como se ele pegasse os pedaços quebrados da nossa vida e os transformasse em algo lindo, em um mosaico que reflete a sua graça. E sabe o que mais me chamou a atenção? O autor usa uma metáfora muito interessante, a de limpar o guarda-roupa interior. Ele nos convida a nos livrarmos de tudo aquilo que nos impede de receber as bênçãos de Deus. Mágoas, ressentimentos, medos. E não é só se livrar, é abrir espaço para coisas novas. É como se a gente fizesse uma faxina geral na alma, sabe? Jogando fora o que não serve mais e deixando espaço para a luz, para o amor, para a paz que só Deus pode dar. E aí a gente começa a se enxergar de uma forma diferente, a entender a nossa verdadeira identidade como filhos de Deus. O autor fala sobre suas próprias lutas contra o medo e a timidez, e como a fé em Deus o capacitou a superar esses obstáculos. E é nesse ponto que a gente começa a entender que o medo, a insegurança, a sensação de que não somos bons o suficiente, tudo isso são gigantes que nos impedem de viver a vida que Deus sonhou pra gente. Mas assim como Davi, a gente pode vencê-los com a fé, com a certeza de que Deus está conosco em cada batalha. E é como se a gente finalmente tirasse a máscara, sabe? Aquela máscara que a gente usa para esconder quem a gente realmente é por medo de ser rejeitado ou por medo de não ser aceito. E quando a gente tira a máscara, a gente se liberta. A gente se permite ser quem Deus nos criou para ser. Únicos, amados, capazes de realizar coisas extraordinárias. Na primeira parte do nosso mergulho em Café com Deus Pai, a gente viu como o livro nos desafia a buscar a vontade de Deus em tudo, a enfrentar os nossos gigantes e a confiar no tempo dele. Mas me diz uma coisa, você já se pegou pensando, por que eu preciso passar por isso?
tipo quando a vida te coloca em situações difíceis. Com certeza. E o livro aborda essa questão de uma maneira que me tocou bastante. O autor fala sobre como a gente pode transformar a dor em testemunho. Ele usa a própria experiência como exemplo, sabe? Ele perdeu o pai muito cedo e carregou essa dor por muitos anos. Mas em vez de se deixar afundar pela tristeza, ele encontrou em Deus a força para superar dificuldades e usar a própria história para inspirar outras pessoas. É. E o que o impressionou foi que ele não tenta romantizar a dor, sabe? Ele reconhece que dói, que é difícil. Mas ele mostra que a gente pode escolher como lidar com essa dor. A gente pode deixar que ela nos destrua, ou a gente pode, com a ajuda de Deus, transformá-la em algo que nos fortaleça e que sirva de inspiração para outros. E para que essa transformação aconteça, o livro nos convida a fazer uma faxina no nosso guarda-roupa interior. É como se a gente abrisse espaço para que coisas novas e boas pudessem entrar em nossa vida. Eu achei essa metáfora genial. É como se a gente estivesse tirando do armário tudo aquilo que não serve mais, que está ocupando espaço à toa. Mágoas, ressentimentos, medos. E não é só se livrar, é desapegar mesmo. É como se a gente estivesse abrindo mão de um peso que a gente carregava sem necessidade. E aí a gente fica mais livre para viver o que Deus tem pra gente. E essa leveza nos ajuda a abraçar a nossa verdadeira identidade em Deus, né? O autor fala sobre as próprias lutas contra o medo e a timidez. Ele era uma pessoa extremamente tímida e insegura, mas a fé em Deus o capacitou a superar esses obstáculos e se enxergar como um filho amado escolhido e capaz de realizar coisas extraordinárias. É incrível como a gente se limita por causa do medo, né? O medo nos impede de dar passos importantes, de correr atrás dos nossos sonhos de sermos quem Deus nos criou para ser. E o livro nos convida a vencer esses medos com a fé, com a certeza de que Deus está conosco em cada passo. E é nesse ponto que entra a importância de reconhecermos que cada fase da nossa vida, cada estação tem um propósito. O livro usa a analogia das estações do ano para nos mostrar que a gente precisa aprender a viver cada etapa da nossa vida sem pular etapas ou ter pressa. E essa analogia é tão rica, né? Porque assim como na natureza, na nossa vida, também existem momentos de plantar, de cultivar, de colher. E cada fase tem a sua beleza, seus desafios, as suas lições. O problema é que a gente vive numa sociedade que valoriza a velocidade, a produtividade, o resultado imediato. E a gente acaba se cobrando demais, querendo pular etapas, colher os frutos antes da hora. E a consequência disso era a frustração, a ansiedade, a sensação de que a gente nunca é bom o suficiente. O livro nos convida a desacelerar, a ter paciência, a confiar no tempo de Deus. E a ter a humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo, né? A gente precisa estar sempre aprendendo, crescendo e evoluindo. E é aí que entra a importância de sermos pessoas ensináveis, de estarmos sempre dispostos a aprender com Deus e com as pessoas ao nosso redor. O livro usa o exemplo de Davi, que mesmo sendo um grande rei, era humilde e sempre disposto a aprender. E essa humildade é o que nos permite reconhecer que a gente precisa de ajuda, que a gente não consegue fazer tudo sozinho. E que Deus, na sua infinita sabedoria, usa as pessoas ao nosso redor para nos ensinar, nos guiar, nos fortalecer. Quando a gente se abre para aprender, a gente cresce em sabedoria, em maturidade e principalmente em fé. E essa fé é o que nos sustenta nos momentos difíceis, nos momentos em que a gente se pergunta: por que eu preciso passar por isso? E que é nesses momentos em que a gente se sente perdido sem saber para onde ir e o que fazer. O livro nos encoraja a não desistirmos a confiarmos no poder de Deus para nos dar a vitória, cremos que é divino. Ele está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo. E para fortalecer essa fé, o livro nos convida a sermos gratos a Deus em todas as circunstâncias, pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Porque em tudo Deus está trabalhando para o nosso bem. E essa gratidão é um exercício diário, né? É escolher focar nas bênçãos, nos milagres que Deus já realizou na nossa vida, em vez de reclamar do que a gente não tem. É reconhecer que a gente já tem muito mais do que a gente precisa. E é nesse processo de gratidão que a gente começa a enxergar a vida com outros olhos, a valorizar as pequenas coisas, a celebrar cada conquista. E é reconhecer que a gente não está sozinho nessa jornada, né? Que Deus está sempre conosco, nos guiando, nos protegendo, nos amando incondicionalmente. É esse amor que nos impulsiona a viver uma vida de fé, a crermos no poder de Deus para realizar o impossível, a darmos passos de fé, abrindo espaço para que Ele opere na nossa vida e realize esses milagres. E para vivermos essa vida de fé, o livro nos convida a nos arrependermos dos nossos pecados e a buscarmos a Deus de todo o nosso coração. É como se a gente estivesse limpando o terreno para que a semente da fé possa germinar e crescer. E o arrependimento não é só um evento pontual, né? É um processo contínuo de reconhecermos os nossos erros, pedirmos perdão a Deus e nos esforçarmos para viver de acordo com a sua vontade. E quando a gente se arrepende, se volta para Deus, a gente experimenta a sua graça, o seu perdão, a sua paz, que excede todo entendimento. E aí a gente começa a entender o que realmente importa na vida. O livro nos mostra que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, no status, no poder, mas sim no nosso relacionamento com Deus. É quando a gente tem um relacionamento íntimo com Ele que a gente experimenta a verdadeira felicidade, a verdadeira paz e a verdadeira realização.
E essa intimidade com Deus, essa riqueza espiritual é algo que ninguém pode nos tirar. É um tesouro que carregamos dentro de nós e que nos sustenta em qualquer circunstância. E na próxima parte do nosso mergulho, vamos explorar justamente isso. Como podemos cultivar essa intimidade com Deus no dia a dia? Como podemos fortalecer o nosso relacionamento com Ele e viver uma vida que o glorifique? E para te deixar com uma pulguinha atrás da orelha, o que você tem feito para nutrir o seu relacionamento com Deus? Reflita sobre isso e até a próxima. Na última parte do nosso mergulho em Café com Deus Pai, a gente ficou com aquela pergunta, né? O que você tem feito para nutrir o seu relacionamento com Deus? E essa pergunta me fez pensar bastante, sabe? Porque às vezes a gente se enrola tanto com as coisas do dia a dia que acaba deixando de lado o que realmente importa. É verdade. E o livro dá várias dicas, né, de como a gente pode fortalecer esse relacionamento. Uma delas é a importância do perdão. O autor fala sobre como a falta de perdão nos aprisiona, nos impede de viver uma vida plena, tanto em relação a Deus quanto às outras pessoas. Sim. Ele não fala só da teoria, né? Ele compartilha as próprias experiências mostrando como a mágoa e o ressentimento o impediam de avançar na vida. É como se ele estivesse carregando um peso enorme nas costas. E o que mais me impressionou foi a maneira como ele escreve o perdão, como um ato de libertação. Não só para quem recebe, mas principalmente para quem concede. É como se a gente estivesse se libertando de um cativeiro, abrindo espaço para a cura e para a paz interior. Mas perdoar nem sempre é fácil, né? Tem coisas que marcam a gente profundamente. Feridas que parecem impossíveis de cicatrizar. E o livro reconhece essa dificuldade. Exato. O autor não tenta romantizar o processo de perdão. Ele reconhece que é difícil, que pode levar tempo, que exige um esforço da nossa parte. Mas ele encoraja a gente a buscar a força em Deus, a pedir para Ele que nos ajude a perdoar. E confiar que Ele pode curar as nossas feridas e nos dar um novo coração. É verdade. E ele usa uma analogia muito interessante, a de abrir uma janela para que o sol entre. É como se o perdão fosse essa janela que a gente abre para deixar a luz de Deus entrar e iluminar os cantos escuros da nossa alma. E essa luz traz cura, traz paz, traz esperança. E a gente começa a enxergar as coisas de uma forma diferente, com mais compaixão, com mais amor. E esse amor é o que nos impulsiona a viver, né? O mandamento mais importante que Jesus nos deixou. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O livro nos convida a colocar esse amor em prática e expressá-lo em todas as áreas da nossa vida. E é um amor que vai muito além das palavras, né? É um amor que se manifesta nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, na maneira como a gente trata as pessoas ao nosso redor. E é um amor que se alimenta da nossa intimidade com Deus, né? Quanto mais próximos de Deus a gente está, mais a gente consegue amar como de uma forma incondicional, generosa, compassiva. E para cultivar essa intimidade, o livro convida a gente a ter uma vida de oração, de leitura da Bíblia, de meditação na palavra de Deus. É como se a gente estivesse nutrindo a nossa alma, alimentando o nosso espírito. E também se conectando com outras pessoas que compartilham da mesma fé, né? Sim. O livro fala da importância da comunidade de ter amigos que nos apoiam, nos encorajam, nos inspiram a viver uma vida que glorifique a Deus. E quando a gente vive em comunidade, a gente se fortalece, a gente aprende, a gente cresce. E a gente torna mais capaz de enfrentar os desafios da vida, de vencer os nossos gigantes, de transformar a nossa dor em testemunho. E aí a gente começa a entender que a vida não se resume a conquistas materiais, a status, a poder. A verdadeira riqueza está no nosso relacionamento com Deus, na paz que esse é. Ele nos dá na alegria que transborda do nosso coração. E essa riqueza é um presente de Deus, uma graça que a gente recebe quando a gente se abre para o seu amor, quando a gente o coloca em primeiro lugar na nossa vida. É verdade. E o livro Café com Deus Pai é um convite para a gente mergulhar nesse amor, para experimentar a plenitude de uma vida em Deus. Uma vida cheia de propósito, de significado, de esperança. Esse é um convite para a gente começar cada dia com um cafezinho e uma conversa com Deus, buscando a sua orientação, a sua força, o seu amor para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. É isso. A gente encerra esse nosso mergulho em Café com Deus Pai com a certeza de que Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. E que mesmo nos momentos mais difíceis, Ele está conosco, nos guiando, nos protegendo, nos amando incondicionalmente. Que a gente possa se inspirar nesse livro para fortalecer a nossa fé, nutrir o nosso relacionamento com Deus e viver a vida extraordinária que Ele preparou para a gente.